Desde o início do cinema, a fascinação pelo espaço está presente. Muito antes do ser humano sequer sair da atmosfera terrestre, de Viagem à Lua de Georges Méliès a A Mulher na Lua, o cinema se encarregava de tornar visível aquilo que antes era possível apenas em nossa imaginação. Hoje, porém, a audiência já tem um amplo repertório de filmes que se passam no espaço, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Apollo 13, Star Wars, filmes consagrados tanto pelo público quanto pela crítica. Então, o que o cinema poderia nos apresentar de novo, se tratando dessas narrativas espaciais? Para a Gravidade, filme de 2013, a aposta de Alfonso Cuarón foi na imersão do público, com destaque à perspectiva sonora. Mas como sequer poderíamos tratar de perspectiva sonora nesses filmes, uma vez que no vácuo as ondas sonoras não se propagam? Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Kubrick já havia trabalhado essa potência sonora do espaço, como quando ele corta de cenas de dentro da nave para fora, potencializando, assim, o silêncio do espaço. E fazendo com que essa angústia do infinito espacial seja percebida e, principalmente, escutada. E em Gravidade, temos uma operação sonora muito semelhante. Aqui, porém, podemos notar como a perspectiva sonora acompanha sempre o personagem em cena. Quer um exemplo? Quando os personagens estão do lado de fora da estação, os sons diegéticos que ouvimos, ou seja, os sons de dentro da cena, são transmitidos a partir da interação entre os elementos. Uma vez que não existe a propagação do som no vácuo, quando os personagens se agarram às estruturas ou tocam um no outro, a vibração dessa interação física vai até seus ouvidos, criando, então, uma representação abafada do som. Já tudo que não interage diretamente com o corpo dos personagens é completamente silencioso, até mesmo uma explosão. Até o momento, estávamos tratando dos sons diegéticos do filme, sons ouvidos ou que seriam ouvidos pelos personagens em cena se não estivessem no vácuo. Mas entra aqui ainda um elemento sonoro de extrema importância em Gravidade: a trilha sonora. Como não temos os efeitos sonoros dos eventos que acontecem do lado de fora da estação ou da espaçonave, a música assume o papel de compor essa ação. Nesse caso, temos uma trilha extradiegética, que não incide dentro da cena, e que, por ser extradiegética, tem essa licença para representar esses sons sem infringir qualquer lei da física, como aquela explosão. Mas Cuarón queria ainda que essa trilha fosse também uma projeção psicológica do estado dos personagens. Na cena da explosão, note como a trilha sonora cresce lentamente. De início, temos um destaque maior ao som da mão da personagem tateando a estrutura. Com o retorno da tempestade de destroços, a trilha começa a criar uma tensão, mas ainda se mantém baixa. Afinal,
A personagem não está ciente do que está acontecendo atrás dela. O que ela não vê, nós não ouvimos. Mas quando a explosão acontece e a personagem se dá conta do que está acontecendo, a trilha também explode. O filme ainda trabalha muito bem com a ausência da trilha, que é ainda mais perceptível quando existe um contraste entre a sua intensa presença e um súbito corte. Isso porque, apesar de a trilha sonora ser um excelente elemento para criar tensão e provocar sensações nos espectadores, em determinados momentos, outros elementos sonoros são tão potentes quanto a música. Como a simples respiração da personagem, que aqui só aumenta a nossa sensação de ansiedade, claustrofobia e desconforto. É claro que a perspectiva sonora de gravidade não é o único ponto alto do filme. Cuarón teve um trabalho muito cuidadoso também na fotografia, para que, assim como no som, a iluminação também fosse condizente com a realidade do ambiente. You want to put it like a nice dramatic light on somebody, but it doesn't work. Where's the light come from? Oh, it's a film light to make somebody look dramatic, but actually for the movie, it wasn't right. And it would have been intrusive, that's the other thing. Even if the principle doesn't look as cool, the consistency is what gives the realism. You know, there's sometimes a temptation to say, well, yes, but if we put a little bounce light over here, it's going to look cooler. Yeah, probably it's going to look cooler if it was a photograph. You know, but when you're doing a film and and it's the accumulation, what it starts to give the sense of reality. É por isso que, na medida do possível, precisamos entender um filme como uma unidade, e não como partes isoladas. Aqui, fizemos essa separação para fins didáticos, para, num vídeo curto, tratarmos de apenas uma dimensão do filme. Mas é comum esbarrarmos em análises ditas críticas, que segmentam um filme em direção de fotografia, direção de arte, som, atuação, e caem nos mesmos jargões como o elogio à fotografia, a crítica à atuação, sem levar em conta a unidade fílmica. No fim, pouco importa se um elemento parece funcionar isoladamente. Ele precisa estar em sintonia com todos os outros, para juntos trabalharem em prol da narrativa. E se você se interessa pela produção audiovisual, passando pelo roteiro, direção de arte, direção de fotografia, pós-produção e muito mais, a AV Makers é a escola ideal para você. Nossa plataforma conta com mais de 200 cursos e formações completas, além do suporte direto de nossos instrutores especializados. E com o cupom AVRAF99, você paga apenas R$ 99,00 por mês para ter acesso a todo esse conhecimento. Então, se você adora cinema e deseja aprimorar suas habilidades no mundo do audiovisual, a AV Makers é a solução perfeita para você.